Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Celso Bissoli, doutor em economia, está aqui com a gente para falar de um assunto que todo mundo esperando agora, Celso, chegar a sexta-feira para pegar o 13º, coincidindo aí com a Black Friday, mas tem que tomar cuidado aí para não se enrolar todo, né? Apesar do comércio adorar essa data. Boa tarde para você, bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Realmente, essa é uma época muito esperada pelo comércio, né? E os consumidores também ficam muito empolgados com esse recurso extra e com as promoções que são anunciadas nesse período, mas isso exige uma série de cuidados para que realmente os consumidores não acabem se complicando mais do que historicamente a gente já tem visto, né, nesses períodos todos os anos, né? Um ponto que a gente precisa pensar nesse caso é que os consumidores têm que fazer esse esforço constante de reflexão para poder avaliar a sua própria situação financeira e as suas reais necessidades para poder lidar de forma um pouco mais saudável e um pouco mais consciente com essas épocas, né, de muitas promoções e que acabam levando as pessoas às tentações de consumo, né? Então, nesses casos, para as pessoas que vão receber o 13º, pelo menos uma parte, né, do 13º agora e que estão empolgadas com essa Black Friday, com essas promoções, o primeiro ponto que as pessoas têm que se atentar é que se esse dinheiro chega nas mãos desses consumidores sem um destino planejado, né, sem um objetivo definido, esse dinheiro acaba evaporando em decisões muito ruins, né, de consumo. A principal dica, né, que é importante colocar para os consumidores, isso não é novidade para muitos deles, é que apesar dessas tentações de consumo, os consumidores têm que priorizar com esses recursos extras, não necessariamente comprar novos produtos na Black Friday, né, mas principalmente destinar uma parte desse recurso justamente para quitar eventuais dívidas que esses consumidores tiverem, né, antes de criarem novas dívidas nesse período de consumo, justamente acabar com algumas dessas dívidas e sempre com aquela orientação básica, né, de priorizar aquelas dívidas que são mais caras, ou seja, sobre as quais incidem juros mais elevados. E aí, inevitavelmente, a gente está falando, né, daquelas dívidas que foram contraídas utilizando o cartão de crédito, né, e o cheque especial. Até porque, Johnny, quando a gente observa números mais amplos sobre o comportamento de endividamento da nossa população, a gente sempre vê que esses instrumentos financeiros acabam sendo os principais vilões, né, principalmente nessas épocas de maior consumo. Celso, Então, você fala isso, e o cartão costuma ser um grande vilão, né, que faz as pessoas ficarem endividadas, aquela famosa bola de neve ali, justamente por ter aquele crédito numa hora que você vê uma promoção e não reflete muito, né, talvez. exatamente, né? São instrumentos financeiros que colocam à disposição do consumidor, em geral, né, um dinheiro muito rápido, de acesso fácil, né, mas obviamente junto a isso vem justamente uma taxa de juros muito elevada. Então, nesses dados de endividamento, a gente vê que o cartão de crédito ainda é o principal meio de endividamento da população, né? A gente está falando que dessas dívidas que a população tem, quase 85% dos consumidores têm dívidas justamente no cartão de crédito, e é justamente o instrumento financeiro mais caro. A gente está falando de juros médios de quase 450% ao ano. Isso é muita coisa, né? Se a gente pensar em qualquer aplicação financeira, em qualquer outro instrumento financeiro, por mais criativos que os consumidores possam ser, a gente não vai encontrar nenhuma outra aplicação financeira que chegue perto, né, dessa taxa de juros do cartão de crédito. Então, as pessoas que estão se endividando no cartão de crédito acabam criando um problema muitas vezes insolúvel, justamente porque essa dívida cresce
muito rapidamente, né? Depois do cartão de crédito, né, vem aqueles outros instrumentos financeiros que estão ganhando um pouquinho mais de popularidade, então aqueles carnês, né, hoje mais de 16% dos endividados estão endividados justamente com esses carnês, e aquelas outras modalidades de crédito pessoal, né, em torno de 10% dos endividados. Então, os consumidores têm que olhar para isso com muita atenção, porque esse endividamento é muito caro, claro, né, isso para que eles não compliquem mais a sua situação. Se a gente for pensar, né, de forma um pouco mais racional nesse período da Black Friday, é claro que para aqueles consumidores, né, que estão com sua vida financeira ajustada, né, e que têm um planejamento claro do consumo, essa é uma época que, se esse consumidor souber aproveitar boas promoções que são anunciadas, eles vão conseguir comprar aquilo que eles tinham planejado com um desconto real, e isso é bastante interessante, né, para o consumidor, porque isso não vai comprometer a sua estabilidade financeira, e ele vai conseguir atingir os seus objetivos justamente com um ganho real em cima disso. Mas realmente é preciso ter esse planejamento, ou seja, saber se realmente aquele consumo é necessário, né? Isso é um cuidado que as pessoas têm que ter, porque, né, não é só porque nós estamos, por exemplo, na Black Friday, né, junto com o 13º, que nós temos uma obrigação de compra, né? As pessoas têm um aspecto cultural forte, né? E os consumidores não podem esquecer disso, que todas as equipes de marketing, de propaganda das empresas estão muito atentas a isso, né, em seduzir os consumidores para aumentarem o seu nível de consumo, e as pessoas acabam se sentindo muito obrigadas nessas datas festivas, nessas datas comemorativas, essas datas comerciais a consumirem. Claro, isso do ponto de vista do comércio e da economia como um todo, isso é interessante, porque essa injeção de renda na economia, né, ativa a atividade econômica, movimenta a economia, isso é importante do ponto de vista comercial, mas quando a gente olha para a situação financeira do consumidor especificamente, nem sempre isso é interessante. Então, para além dessas contas que o consumidor tem que fazer sobre, né, taxa de juros, parcelamento, se isso é interessante ou não, os consumidores têm que fazer um exercício sincero, né, de realmente repensar o seu consumo e avaliar se aquilo que ele quer comprar é simplesmente um desejo mais supérfluo ou realmente uma necessidade, porque senão os consumidores acabam, né, sendo seduzidos por essas promoções, por essas necessidades constantes de compra, de trocas de equipamentos, sem necessidade, e aí acabam comprometendo mais ainda a sua situação financeira, Johnny. Ô Celso, alguns ouvintes estão mandando mensagem aqui pra gente, interessante aí tudo que você tá falando, né? A parte cultural, quando você falou dessa questão cultural, muito forte mesmo. Recentemente, agora chegando aqui no trabalho, uma colega perguntou: o que você vai comprar na Black Friday? Isso te faz pensar, o que eu vou comprar na Black Friday? No meu caso, eu já tenho mesmo um produto que eu estou esperando o tempo todo. Mas se eu não tivesse nada, talvez eu fosse criar alguma coisa para comprar. Tem um ouvinte dizendo que tem feito mais análise das contas dele e está conseguindo baixar o cartão de crédito aí, que é um vilão, já foi vilão na vida dele, baixou de 7.500 para 5.000 e a meta dele é 4.500, então ele está conseguindo olhar melhor para as contas e para o que ele realmente precisa comprar. Exatamente, Johnny. Esse exercício é importante de ser feito, né? Se realmente você já tinha planejado a compra de um determinado produto e estava esperando, né, esse dinheiro extra chegar, ou um momento em que os descontos vão ser maiores, né, e se esse movimento for calculado, não tem, obviamente, o menor problema, né? Para aquelas pessoas que ainda não criaram um objetivo para esse recurso, uma das formas interessantes, como eu falei, é justamente tentar diminuir algumas dessas dívidas, caso elas existam, ou se planejar para alguns outros gastos que vão chegar, né? A gente tem sempre que lembrar que no início do ano vem algumas outras despesas, né, de IPVA, de IPTU, de material escolar para aquelas pessoas que têm filhos, e em geral são despesas mais altas, então uma das formas de lidar com isso é justamente criar essa reserva de emergência, justamente para lidar com essas despesas que virão,
né, caso a pessoa não tenha nenhum planejamento específico para esse recurso agora. Então é uma forma um pouco mais interessante, né, de se prevenir de algumas complicações financeiras que podem vir mais à frente, mas realmente esse exercício que esse ouvinte colocou é muito importante, né? E o primeiro passo é você conseguir conhecer muito bem a sua vida financeira, embora isso pareça uma informação um pouco óbvia. É extremamente comum as pessoas não terem clareza, né, de qual é a sua estrutura de gastos, ou seja, para onde o seu dinheiro está indo, e quando elas começam a colocar isso no papel, começam a construir algumas planilhas, em geral elas acabam se chocando um pouco de verem que algumas despesas aparentemente inofensivas acabam, né, drenando muito dos seus recursos, e essas pessoas não tinham se dado conta disso, e realmente fazer esse exercício sobre a forma como a gente lida com essas decisões de consumo, né? Esse aspecto cultural é muito forte, porque vai induzindo a gente a consumir cada vez mais, e novamente, do ponto de vista comercial, isso é interessante. Então todas as propagandas, todas as formas de abordar esse assunto, em geral, vão induzir a gente a consumir, só que nós, como consumidores, também temos que ter essa responsabilidade de repensar o nosso papel diante disso, né? Será que aquele consumo é realmente necessário? É o momento adequado, né? Será que aquele celular que eu acabei de trocar há pouco tempo atrás precisa ser trocado novamente por um de última geração? Será que esse é o momento correto? Porque se a gente não fizer esse esforço de pensar sobre isso, a gente vai sendo induzido com muita facilidade nessa onda de consumo, né? E claro, o consumidor é que acaba arcando com todos os complicadores disso, né? Vai se endividando realmente com esses instrumentos financeiros extremamente caros, né? Vai complicando a sua vida financeira. É interessante a gente observar, quando vê também esses dados sobre o endividamento da população, tem mudado um pouco o perfil do endividamento, né? Essas dívidas que a gente chama de longo prazo estão se reduzindo, enquanto tem aumentado as dívidas que a gente chama de curto prazo, que aí é utilizado esse período de até 6 meses como um parâmetro para classificar essas dívidas. Então os consumidores estão aumentando as suas dívidas de curto prazo, né? Mostrando que os consumidores estão fazendo muito mais uso defensivo do crédito, ou seja, usando o crédito cada vez com mais frequência para essas despesas mais simples do dia a dia, enquanto esse endividamento a longo prazo se refere muito mais a essas compras maiores, financiamento de um apartamento, de um carro, ou de eletrodomésticos mais caros, por exemplo. Agora essas dívidas estão muito mais curtas, né? Ou seja, são pequenas despesas de consumo que as pessoas estão fazendo, e o descontrole ali acaba fazendo com que as pessoas caiam nessa armadilha de taxas de juros extremamente elevadas, e aí muitos desses consumidores endividados acabam caindo naquela outra classificação, né, de inadimplentes. Já não conseguem mais dar conta de pagar todas essas despesas. Dois aspectos, bem rapidamente, né, que a gente pode pensar nisso, embora a gente esteja falando dessa necessidade dos consumidores repensarem o seu consumo, fazerem as contas, né, realmente verificarem se o parcelamento de produtos é interessante. Eu sei que isso diminui o valor pago mensalmente, e em geral é isso que o consumidor está interessado, né, saber se aquela parcela cabe no seu orçamento, e esquece de fazer a conta do valor total que ele vai pagar, e às vezes descobrir que vai pagar 2, 3 vezes mais do que o valor daquele bem custaria à vista, né? Mas claro que a gente tem uma parte desse problema relacionada a essa dificuldade de lidar com esses princípios de educação financeira. Aproximadamente 80% da população que atrasam, né, as suas contas, que entram no endividamento e na inadimplência, são reincidentes, ou seja, é um problema crônico para muitas pessoas. É claro que, de um ponto de vista mais amplo, tem um aspecto estrutural no Brasil, que é o aspecto da pobreza, né? Mais de 60 milhões de brasileiros, quase 30% da população, são considerados pobres, embora a gente tenha atingido
um recorde, né, na remuneração média do trabalho no Brasil, e alguns indicadores tenham melhorado ao longo dos anos, a gente ainda tem uma parcela importante da população que é pobre, e que isso acaba facilitando muito mais que essas pessoas tenham uma vida financeira mais difícil e que estabeleçam uma relação muito complicada com esses instrumentos financeiros que são caros, né? Mas, para além desse aspecto estrutural, que não pode ser negligenciado, a gente não pode esquecer também que algumas outras pessoas, né, acabam se enrolando financeiramente por uma questão simplesmente não de falta de renda, mas simplesmente por maus hábitos de consumo, né, consumos muito supérfluos, utilizando instrumentos financeiros caros, e aí, né, vira realmente um efeito de bola de neve. E um momento como esse, né, de 13º salário, é um momento bem propício, Johnny. Celso, muito obrigado, tá, por esse comentário bem completo, fez a gente olhar de maneira muito complexa também, até para a questão do endividamento aqui no Brasil, quando você falou, né, das dívidas de longo prazo e de curto prazo, né, que essas estão aumentando. É muito bom para a gente fazer uma reflexão sobre o que precisa, sobre como está gastando o dinheiro. Até semana que vem, tá, Celso? Obrigado, Johnny. Até a próxima semana e um abraço a todos.